Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tenho um assunto assim bem polêmico para estar falando com vocês e é um assunto que eu tenho certeza que vocês adoram. Por que depois que as pessoas se casam acabam não tendo mais relações íntimas, posso dizer? Isso é um assunto bem polêmico, né? Que todo mundo fica se perguntando por que quando a gente casa para ter intimidade, porque o correto é antes do casamento não haver tanta intimidade, principalmente quem tem seus princípios cristãos aí, apesar que hoje em dia falar sobre isso a gente é taxado até como ridículos, né? Mas o que é certo a gente tem que falar. Então a gente casa para ter intimidade sexual com a pessoa que a gente casa. E depois que casa, geralmente é uma queixa muito comum nos homens, isso não acontece mais. É claro que cada casal é um casal, nem todos são iguais. Então eu vou estar falando aqui para aquele casal, para aquele homem, para aquela mulher que tem essa queixa. E quais são os fatores que acarretam na vida de um casal para que isso aconteça. Porém, eu deixei tudo anotadinho aqui no meu telefone para mim poder estar lendo e não me perdendo nas pautas do assunto. Mas fique aqui que eu quero ajudar você a descobrir quais são os motivos. É por esse motivo que eu tô gravando esse vídeo. E depois que eu apliquei essas dicas aqui que eu vou falar com vocês aqui em mais ou menos 82 casais que eu tenho acompanhado, eu te garanto que seguindo esses detalhezinhos mínimos aqui, a vida sexual deles melhorou 100%. Então, assim, digamos que 98%, 100% tem melhorado bastante. 98% deles que eu tenho acompanhado até hoje, durante todo esse trajeto meu que eu venho fazendo, trabalhando com casais, trabalhando com pessoas, falando sobre relacionamento. Então, esse número é um número bastante expressivo para mim, né, que trabalho com isso também. Então, eu acho que é muito válido eu vir falar sobre esse assunto aqui, já que é uma queixa muito comum da maioria dos casais que eu tenho acompanhado. Então, a pergunta que é a seguinte: por que depois que casamos, nosso relacionamento sexual diminuiu, esfriou? Gente, existem várias causas para que isso esteja acontecendo com você. E eu vou estar aqui falando com você pausadamente e falando cada situação que pode estar levando você aí a não ter mais essa intimidade que é bastante interessante aí no seu casamento. E eu acredito que a gente casa para realmente ter esse brinde, né? Que isso aí é um brinde pra gente, né? E isso é como eu posso dizer, é aquilo que faz com que o casal ele se aproxima mais, porque você não vai ter uma relação com seus familiares nesse tipo. Então você só tem relação desta forma com o seu cônjuge. Então é muito importante que você mantenha isso. Isso assim é o tempero da coisa. Então vamos lá. É claro que nem todos os casais passam por isso. Gente, eu estou toda torta assim, mas é porque uma hora eu vou ter um estúdio bacana, que eu vou ter uma cadeira para sentar e vou poder ficar assim elegante para vocês. Mas por enquanto não é possível. Então vamos lá, gente. A primeira causa que acontece em que os casamentos eles entram nessa escassez sexual é a rotina e a monotonia. Com o passar do tempo, a rotina do dia a dia, as responsabilidades familiares e profissionais e as preocupações cotidianas podem fazer com que a intimidade sexual seja colocada em segundo plano, levando à diminuição do sexo. Então, gente, a rotina e a monotonia é algo muito comum acontecer. Aquele casal que trabalha, que chega em casa, que tá cansado, e aí é aquela velha história: já casei, não preciso me esforçar mais. Porém, com esse pensamento, o seu casamento vai de ladeira abaixo nesse aspecto aí. Porque a monotonia, ela leva a pessoa a se acomodar de uma tal forma, e a rotina do dia a dia leva você a se acomodar e não ter essa vontade. Principalmente isso acontece muito com as mulheres. E é tão fato isso que
a gente pensa assim, gente, mas quando a gente casa, é gostoso a gente ter uma rotina, é gostoso a gente ter uma certa monotonia. Inclusive, a monotonia para mim, ela é sinônimo de paz, é significado de paz. Porém, basta que nós olhamos também a criação do mundo, né? Se você olhar o mar ele tem uma rotina, a onda vai e vem, a onda vai e vem. Porém, a rotina do mar é que a onda vai e vem, mas nunca a onda vem da mesma forma. Se você olha um jardim, ele tá sempre, a rotina do jardim é florescer, mas ele tá ali, a flor cai, a flor nasce, ela nasce um galho de um lado, ela nasce um galho de um outro. Vocês já repararam isso? Que toda a paisagem, ela tem uma rotina de existir, mas essa rotina há variações de posição de galho, posição de flor, existe a poda e tudo é uma rotina, mas é uma rotina que se transforma. A estação, por exemplo, a gente tem 360 dias ao ano, mas todo dia é um dia diferente com algum detalhe diferente. A gente tem as estações do ano, né, que vai mudando, que tem a estação da flor, tem a estação da chuva, tem a estação do frio, tem a estação do calor, enfim, tudo tem a sua estação. Então, por mais que você acredite que você está vivendo ali, que o casamento ele é assim, por isso é que acontece isso, não é. Então tem como você fazer alguma coisa diferente, colocar algum tempero, levar essa mulher para um lugar diferente, usar mesmo, entendeu? Parar daquela rotina, na cama, mesmo jeitinho, entendeu? Isso não. Então você pode estar levando ela para a sala, você pode estar levando ela para a cozinha, você pode estar levando ela... Enfim, gente, vocês sabem como fazer. Mas o problema é exatamente esse. A rotina e a monotonia acaba com com esse desejo, com essa vontade, quando você faz sempre aquela mesma sequência. Então lembre do mundo ao seu redor, observe as estações, observe tudo que está ao seu redor, porque por mais rotineiro que seja, mas sempre há alguma coisa diferente ali para inovar. Então segue esse exemplo que você vai ver que vai melhorar bastante essa questão sua aí. Segundo, estresse e pressão. Isso também é muito comum, principalmente na nossa atualidade, aonde a gente vive sob pressão e sob estresse. E não tem nada pior numa vida, né? Quando a gente está vivendo sobre pressões, né? O estresse, a pressão do trabalho, questões financeiras também interferem muito e outros fatores externos podem afetar o desejo sexual e a capacidade de relaxar e desfrutar da intimidade. Gente, exatamente, o estresse e a pressão, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, sabe? Porque por mais que a gente tenha uma vida corrida, que a gente tenha assim milhares de coisas para fazer nessa atualidade, onde a gente tem que ser igual bombril, ter 1001 utilidade, mas quando a gente chega dentro de casa, dentro do nosso ninho, que é um lugar sagrado, aonde você tem ali a sua família, aonde você tem ali o seu cônjuge, você precisa parar e você precisa monitorar o seu pensamento. Porque o estresse, a pressão, ela é algo que ela existe sim, mas você tem a capacidade aquela capacidade de prestar atenção no seu próprio pensamento. E é assim que você controla isso. Prestando atenção nos seus pensamentos. Porque se você tem pressão, se você tem esse estresse, você pode parar e pensar, poxa, eu estou estressado por algo que talvez vai acontecer ali na frente. Eu estou estressado por algo que aconteceu ali atrás. Então você tem como você bloquear esse pensamento e viver aquele momento ali presente, dar valor àquele momento que você está ali presente e desligar a chave daquilo que vem e daquilo que passou e absorver o máximo possível ali aquele momento que você está presente. Isso ajuda muito a
você cultivar essa intimidade sexual com a sua parceira ou com o seu parceiro. Vamos lá, gente. A terceira dica que eu vou dar aqui e que para vocês prestarem atenção são mudanças físicas e emocionais. Isso acontece muito também, a mudança física, né? Quando a mulher começa a engordar ou quando o homem começa também a ter algum problema que ele não se sente bem com ele mesmo, né? Que dá aquela baixa estima, né? Que você não se sente tão bem. Ou, né, mudanças emocionais, né? Quando você tá ali abalado com alguma coisa. Então, assim, é muito comum a mudança no corpo, como o ganho de peso, problemas de saúde, alterações hormonais. Gente, isso é muito sério. E falando sobre problemas hormonais, eu vou estar deixando uma dica aqui no final para vocês, que é uma dica que eu aprendi com o meu avô. Eu sou descendente eu sou uma mistura, né? Todo brasileiro é uma mistura. E eu acho que a maior parte de nós temos um pezinho nos índios, né? Então, assim, eu sou descendente eu sou indígena também. Eu tenho uma descendência indígena. E meu avô, ele acabou passando para mim muitas receitinhas naturais e que super funcionam. Então, falando em problemas de saúde, alteração hormonais, continue nesse vídeo que eu vou dar uma dica para vocês infalível, que se for essa questão, você vai solucionar o seu problema, eu te garanto, porque toda a minha família tem o hábito de usar esse produtinho mágico e ninguém, assim, da minha família não reclama mais. E esses casais que eu tenho acompanhado, inclusive mulheres e homens que eu tenho acompanhado, eles não se queixam mais. Eu estou acompanhando atualmente 80 casais, 82 nessa faixa mais ou menos, eu não consigo mentalizar a quantidade. E todos eles estão tendo, com esse conhecimento das causas que causam esse distanciamento aí sexual, e outros têm os problemas aí, digamos, de saúde. Então, com esses ajustes, eles estão vivendo o esplendor da sua própria questão aí, sentimental e da sua intimidade sexual. Então, gente, me aguarde que no final eu vou estar dando para vocês aí a receitinha mágica disso daí. Alterações, questões emocionais, a ansiedade, depressão, o baixo autoestima pode afetar o desejo sexual. Gente, a ansiedade é uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção. O que é ansiedade? Quando você está muito ansioso, você acaba ficando bloqueado de fazer coisas cotidianas. Inclusive, você perde muito o libido, você perde a vontade de fazer as coisas que você tem que fazer agora, hoje, neste momento. Porque o que é ansiedade? A ansiedade, ela é excesso de futuro. É quando você começa a se preocupar demais com o futuro, com coisas que você acredita mentalmente que vão acontecer. E muitas das vezes são coisas que não acontecem, entendeu? Problemas que você mentaliza que vai acontecer, então você fica projetando na sua mente essas coisas que vão acontecer ainda e não acontece. Isso acaba prejudicando o seu desempenho na sua atualidade, no hoje. Então, assim, você precisa desligar essa chave do futuro e se preocupar com o presente, porque a maioria dos pensamentos que você tem sobre o seu futuro nem sempre vai acontecer. Então são só projeções mentais que a gente tem que desligar, porque a ansiedade, ela é isso, é você viver no futuro sendo que você está aqui hoje. Você talvez deixe de cuidar do seu momento atual para poder estar cuidando mentalmente de algo que não aconteceu, ou que não vai acontecer, ou que você pode se preocupar com isso amanhã. E isso atrapalha muito a sua função sexual também. E também tem a depressão. Pessoas que têm depressão, que têm um índice alto, que são depressivas, né? Elas costumam também ficar muito preso ao passado, entendeu? Então, assim, a depressão, ela diz muito sobre aquilo que você passou, aquilo que te traumatizou, aquilo que foi ruim no seu passado. Então, você deixa de viver aquilo que você tem que viver hoje, e o seu pensamento fica sempre voltando atrás, retrocedendo nas coisas ruins, e aí te gera a depressão. Ou seja, recapitulando, depressão é excesso de passado mal resolvido, que te gera essa tristeza, que te gera essa coisa ruim dentro de você, essa dor, né?
E a ansiedade é o excesso de futuro. E por que eu falo isso com vocês? Gente, eu preciso trabalhar a minha mente o tempo inteiro. Não se engane, isso são emoções. E essas emoções, é claro que quando você não consegue controlar essas emoções, você precisa de ajuda, sim, de médico, de medicamentos. E você tem que entender que isso está acontecendo, que você está com essa dor do passado, ou você está com essa projeção desequilibrada aí do futuro, e você precisa sim buscar ajuda profissional para você estar resolvendo isso daí, e automaticamente você vai resolver a sua vida sexual com o seu cônjuge, com seu parceiro ou sua parceira. Porque eu passo por isso muitas vezes, de ter crises de ansiedade, por exemplo, já síndrome de pânico. Então tudo aí são medos, são coisas da nossa cabeça. E uma das maneiras que eu consigo controlar e conviver com isso daí é prestando atenção no meu pensamento, porque o pensamento é a chave de tudo. Quando você começa a prestar atenção nessa vozinha que fica aí dentro da sua cabeça, e aí você consegue falar para ela: hello, chega, eu não quero que você fique falando na minha cabeça, eu tenho que viver aqui, eu estou presente aqui, amanhã eu resolvo o que vai acontecer ou o que você, cabecinha, pensa que vai acontecer. Então dessa forma você consegue controlar um pouco isso daí. Caso você não consiga controlar o seu pensamento, porque às vezes isso é muito maior do que a gente consegue controlar, de tão afetado que a gente tá, então precisa buscar uma ajuda profissional sim, para estar entrando aí com medicamento, fazendo uma terapia. Inclusive, se você tem depressão, se você tem ansiedade, é muito importante que você, o seu parceiro ou a sua parceira façam um tratamento junto, porque quando a gente vive dessa forma, a gente arrasta também a baixa autoestima, aquela pessoa que está sempre para baixo, que está sempre achando que tem alguma coisa errada com ela, e acaba afetando o seu parceiro. E aí, então, esses fatores juntos acabam fazendo com que você não tenha uma vida sexual aí ativa e poder aí aproveitar o máximo aí desses momentos que você precisa ter, né? E vamos lá. Quarta coisa é a falta de comunicação. A comunicação aberta, preste bem atenção, a comunicação aberta, gente, a comunicação honesta sobre as necessidades, sobre desejos, preocupações sexuais é essencial para manter uma vida sexual saudável. Gente, falar sobre esse assunto com seu esposo ou com a sua esposa é extremamente importante. Ter uma conversa honesta, uma conversa aberta, sem tabu, entendeu? Porque hoje em dia ainda tem casais que são casados e tem tabus sexuais, que não conseguem falar aquilo que não agrada, aquilo que agrada, entendeu? E aí acaba acontecendo o quê? O distanciamento, entendeu? Dessa intimidade. E isso é muito triste. Para manter uma vida sexual saudável, a falta de comunicação pode levar a mal entendimento, ressentimento e desconexão emocional. Tanto é, gente, que quando eu estava trabalhando com esses casais, que eu falei que a maioria deles hoje, digamos que 80,2% aí deles, eles estão praticamente recuperados nessa área sexual aí, uma das dinâmicas que eu costumo fazer com eles é que os casais, eles se olhem nos olhos e por 1 minuto. Você acredita que a maioria dos casais, eles não conseguem ficar 1 minuto olhando um no olho do outro? Porque o olhar, quando você tira um tempo para olhar no olho do seu parceiro ou da sua parceira, você cria um vínculo, você cria uma intimidade. E a maioria deles, no início que a gente estava trabalhando isso neles, eles não tinham a capacidade de um olhar para o outro. Então quando você, não, se mantém mais 1 minuto, aí um desviava o olhar para o outro casal, começava a rir, sabe, dava crise de riso, outros começavam a olhar para o lado, baixar a cabeça, aí mantenha o olhar um no olho do outro. Gente, isso fala muito sobre intimidade. Se você não consegue cultivar essa intimidade, fica muito complicado você manter um relacionamento sexual saudável. Então, assim, olhar no olho mesmo do seu parceiro,
se perder dentro do olhar dele, porque o olhar, ela é a janela da alma, ela é onde aproxima, entendeu? O beijo, por exemplo, quando você começa a olhar, entender o seu parceiro, você olha olho no olho, você vai sentir ali uma paz. Você precisa buscar essa intimidade com o seu parceiro, você precisa cultivar isso. Isso não vem de graça. Você tem que ter esse entendimento e cultivar isso para você, que aí então você passa a ter essa intimidade e automaticamente as outras coisas vão acontecendo. Quinto, problemas de relacionamento, conflitos não resolvidos, falta de confiança, ressentimentos acumulados, falta de interesse mútuo ou problemas de comunicação no relacionamento podem afetar a intimidade sexual. Sim, problemas de relacionamento, conflitos não resolvidos. Sim, aquele casal que, exatamente, que falta comunicação para resolver ali alguns conflitos entre eles, que vai, sabe, colocando pano para não resolver, deixando para depois e não tem um diálogo aberto. Isso daí você vai perdendo a admiração, porque quando você aceita isso, você aceita um problema e tapa o pano, você colocou o pano ali para tapar o problema, mas automaticamente você está perdendo a admiração, você está deixando para lá. Quando você perde a admiração, você perde o desejo sexual. É muito isso, sabe? Não tem como não ser isso. Você deixou para depois, você acaba perdendo a admiração. E um dos pilares de um bom relacionamento é que eu admire você e você me admire. Caso isso não aconteça, o nosso relacionamento está fardado à derrota, porque onde não há admiração mútua, não há companheirismo, não há quando você não consegue se compadecer e entender a necessidade do seu parceiro, é lógico que o sexo ele também não vai acontecer. Cada vez mais vai se distanciar esse momento tão maravilhoso que Deus concedeu para vocês, né? Para nós. Outra coisa também, vamos lá, que é o sexto, expectativas irreais. Isso é muito comum acontecer também. Expectativas irreais sobre sexo, baseado em ideias romântico ou em comparações com padrões da mídia. Gente, isso daí é o famoso, aquela coisa que eu sempre falo, pessoas viciadas em, eu não posso falar as palavras, né, porque me cortam, mas vocês sabem que pessoas viciadas em pornô, vocês entenderam, né, os códigos secretos nossos aqui, né, que nós temos nossos códigos, né, então assim, pessoas que são viciadas nisso, que assistem esses videozinhos, né, aleatórios aí, e aí começam a criar expectativas que o seu parceiro vai ter aquele desempenho, entendeu? Então, assim, é completamente diferente. Eu conheço um casal que, inclusive, ele é assíduo, né, o cara é bem, assim, ativo, né, e a mulher também. Porém, em um determinado momento, a mulher, ela não estava se sentindo bem, falou, eu não estou me sentindo bem hoje, então vamos deixar essa situação para amanhã. Ele falou, nossa, mas as mulheres que fazem programas, mulheres fazem isso o dia inteiro e você está recusando um momento desse? Gente, não é assim, porque tanto o homem quanto a mulher pode sentir sim, algum dia, um cansaço. Isso não tem, digamos assim, um padrão. Eu vou colocar no meu caderninho que eu tenho que fazer todo dia. Eu vou colocar no meu caderninho que eu tenho que fazer 2 vezes por dia ou 3 vezes por semana. Não é assim. Cada caso é um caso, cada casal é um caso. E você não tem que se basear nos padrões e expectativas daquilo que você ouve ou que você vê. Você tem que ter a sua própria rotina, seu próprio padrão e estipular entre você e seu parceiro, que seja bom para os dois e não só para um. Porque quando é bom só para um, a tendência é que não aconteça também, porque fica desagradável. Então, assim, isso é muito importante. Decepção, frustração, quando a realidade não corresponde às expectativas. Baseados em ideias românticas ou comparações com padrões de mídia, já falei, né? Podem levar a decepções e frustrações quando a realidade não corresponde às expectativas. Então eu acho que vocês entenderam bem aí, né? Vocês não criar expectativa e ter as experiências de vocês e aproveitar
aproveitar ao máximo a experiência. Agora, teve uma pessoa também, um dos casais, que me perguntaram assim: olha, a minha parceira, ela só aceita uma vez por mês, é normal? Não, não é normal. Um casal, eu já falei que não existe um padrão ali, mas eu acredito que o saudável seja 2, 3 vezes por semana, porque isso daí é importante, porque isso desde que você esteja casado, tá? Isso daí não é pra você ficar fazendo com qualquer um, de qualquer jeito, aleatoriamente. Tô falando casais. Tô falando sobre casais ou um relacionamento ali baseado, ativo mesmo, né? Então, é o comum que seja 2, 3 vezes aí por semana. Eu acho que é um número razoável. Porém, como eu já lhe disse, não é uma regra. Aí vocês têm que decidir. Mas o importante é que aconteça sempre. Isso é o normal e o natural. Agora vamos lá. O 7º. Falta de tempo e energia. Falando em energia, gente, tá terminando. Esse aqui é o último tópico que eu vou colocar aqui. Logo depois eu vou passar a receitinha aí do meu vô, falecido inclusive, né? Que Deus o tenha, mas que eu vou passar para vocês a receitinha que ele sempre passou para nossa família. E eu acredito que na nossa família a pessoa fica sem, se não for casado ou não tiver um relacionamento. Porém, essa situação aí tá em dia. E mais esses 82 casais que eu venho acompanhando tem também dados relatos positivos sobre todos esses assuntos que eu tratei aqui no vídeo, para poder te auxiliar, para você poder se entender em relação a isso. E também, junto com essas dicas que eu estou deixando aqui para vocês hoje, com muito carinho, também essa receitinha que já está chegando no final aqui do vídeo. E antes de eu falar a última dica aqui, eu vou pedir para vocês estarem me ajudando, meus queridos e minhas queridas, se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like, que isso é muito importante, porque por eu não ter gravado por causa de problemas de saúde recentemente que eu tive, eu parei de gravar e isso fez com que o YouTube ele não tenha divulgado tanto os vídeos, né, que são tão importantes e instrutivos e são para auxiliar a melhora de vida de nós todos, de vocês, minha e tudo, porque toda vez que eu venho falar sobre esses assuntos, eu estudo bastante sobre eles, entendeu? Além de estar acompanhando pessoas, porque há 10 anos eu faço esse trabalho de acompanhamento com casais e com pessoas que necessitam. Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem com alguém que precisa. E é isso, e comentem bastante, que isso faz com que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. E eu acredito que se a gente conseguir ajudar uma pessoa todo dia, a gente fez uma grande coisa no mundo, no modo geral, né, gente? Então vamos lá, falta de tempo e falta de energia. A correria do dia a dia e a sobrecarga de trabalho, as responsabilidades familiares e a falta de tempo para relaxar e se conectar intimamente pode afetar a vida sexual dos casais. Sim, realmente, quando você tem essa correria frenética, que você tem que fazer tudo e tal, é óbvio que isso daí acaba deixando com que o casal fique desconectado sexualmente, porque você está sempre cansado, você acaba ficando sem energia, mas você precisa ter um tempo, você precisa fazer uma agenda própria para o casal, tirar aí, tal dia é o dia que nós vamos ficar sozinhos, esse dia a gente vai fazer isso por nós, porque isso daí é muito importante. Não adianta você empurrar com a barriga, porque quando você empurra com a barriga, vem uma outra situação e você vai arrumar tempo para outra situação. Agora, para o seu cônjuge, você acaba não tendo esse tempo, você acaba achando que não precisa ter esse tempo, mas eu acredito que é muito importante você tirar um dia, você se arrumar, você fazer um jantar, ou o seu esposo te levar você para jantar fora, ou comer um lanche, ter ali um clima mais românticozinho ali. É muito importante que vocês tirem esse dia. Gente, então as dicas são essas, mas eu vou estar falando aqui sobre o produto que eu vou estar apresentando para vocês, que é um produto natural, é a maca peruana negra. Não sei se vocês já ouviram falar nesse produto. É um tubérculo, né, uma raiz que ela
ela é extraída debaixo da terra e ela é feito um pozinho. E a maca peruana, ela não só ajuda a você a melhorar na questão sexual, mas ela ajuda também em outras coisas na sua vida. Então assim, o vovô sempre falava que era bom que a gente tomasse na época a gente comprava o pozinho, né? Que era bom que a gente tomasse, porque a gente era menina e a gente tinha a questão da fertilidade, né? Que a gente tinha que trabalhar a nossa fertilidade. Então ele aprendeu isso com os seus ancestrais e ele passava isso pra gente. Então é um produto natural. Hoje em dia ele tá vindo em cápsula, inclusive eu vou estar deixando aqui no canal, no primeiro comentário do vídeo, prestem atenção, eu vou estar deixando o link, porque hoje em dia não tem a necessidade de você estar usando o pó, porque tem uma dosagem exata para você estar usando. Então assim, hoje a gente consegue comprar em cápsula, né? Então eu vou estar deixando aqui um link do composto que a gente usa na minha família, entendeu? Que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Além de auxiliar, se você não tá com falta de libido, aumenta seu libido, inclusive aumenta até demais, entendeu? Então, se você vê que tá uma coisa fora do normal, o aconselhável é você tomar um dia sim, um dia não. Pessoas com problemas de ereção também ajuda. Mas o que? Problemas, mulheres que tem que fazer reposição hormonal, que não tem uma fertilidade, não estão mais naquela coisa de tem problemas de fertilidade, né? De poder engravidar, também ajuda. E os homens que usam aquele remédio que dá um problema aí, né, cardíaco, né, para poder estar ali com a sua vida sexual ativa, pode parar de usar e usa essa maca peruana negra, que eu vou estar deixando aqui na descrição. Na descrição não vou deixar. Vou deixar no primeiro comentário o link, se você quiser estar comprando. Você vai ver como a sua vida sexual vai melhorar. Além de fortificar os seus músculos, né? Porque com o tempo a gente vai perdendo a musculatura, né? Vai caindo, né? Então assim, ajuda rejuvenescer, te dá mais energia para você fazer as coisas do cotidiano e principalmente para você estar aí tendo uma vida sexual extremamente ativa. Gente, eu falo isso porque eu tenho tio, sem brincadeira, de 80 anos e que a tia fala que o negócio fica feio, tá? Então assim, ela tem que tomar também, senão ela não aguenta, porque o tio tá terrível. Então, eu vou deixar aqui na descrição e eu não tô brincando não. É uma receitinha de família, eu pesquisei bastante. Esse produto é um produto que é seguro, que eu indico e que é natural. Então assim, não deixe de experimentar, porque não só ajuda no seu libido, não só ajuda aí na questão sexual, mas na sua energia, na memória, enfim. Compra e depois me fala aqui nos comentários o que você está sentindo. Mas também vou estar deixando aqui o link do grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida sobre o produto, é só você me perguntar no meu link lá do WhatsApp, que eu vou estar esclarecendo e falando todos os benefícios que esse produto pode estar trazendo na sua vida, tá bom? E, gente, fora isso, até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham um mês excelente e até mais. Obrigada!